Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como lidar com os funcionários da sua empresa. Eu imagino que todo mundo que tem alguma empresa, todo mundo que está empreendendo, tem qualquer negócio hoje, um comércio, uma indústria, qualquer coisa, tem desafios enormes com a gestão de pessoas. Eu acho que é sim uma carreira cada vez mais valorizada dentro das empresas. Eu acho que quando eu comecei a minha faculdade lá no ano 2001, a gente não tinha, talvez a área de finanças era uma área mais valorizada, a área de gestão de pessoas não era uma área tão valorizada. Mas ao longo desses 20 anos, a gente foi percebendo que lidar com pessoas é hoje o nosso grande desafio, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês uma outra situação que lá no ano, quando a gente estava na faculdade, eu fui tentar fazer estágio em diversos lugares. Acabei fazendo numa empresa de alimentação, de distribuição de alimentos, né? É uma empresa grande, foi super legal também, super enriquecedor. Mas a minha meta era tentar fazer estágio em algum banco. Cara, há 20 anos atrás, trabalhar no banco era o suprassumo, era muito legal. Eu queria muito, não que hoje não seja, mas naquela época era algo que me chamava muita atenção e era muito comentado dentro do mercado. Então eu tentei fazer entrevista de emprego, de estágio, para um banco. Eu fiz para vários lugares, né? E um desses bancos, eles perguntaram para mim, tá, mas por que você quer trabalhar aqui no banco? Por que você gostaria de estar trabalhando aqui? Aí eu falei, cara, porque eu adoro números, eu quero trabalhar com dinheiro, eu quero saber rentabilidade, eu quero entender do mundo de ações, eu quero entender dessas coisas. E aí no final, a entrevistadora, a recrutadora só falou para mim assim, bom, a nossa principal demanda hoje dentro do banco é lidar com pessoas. Entenderam? Eu estava completamente fora do meu foco, eu estava completamente fora do que realmente o banco estava procurando, né? Por quê? Porque eu estava achando que um banco simplesmente trabalhava com dinheiro, pensava em dinheiro, rentabilidade, números, só isso. Mas na verdade o banco estava procurando relacionamento, relacionamento com o cliente, relacionamento com o cliente interno e externo, certo? Que era é a grande demanda, é o grande calcanhar de Aquiles de qualquer empresa. Ou você aí que tem uma empresa não tem problema com funcionário? Me responde. Quem é que não tem problemas com funcionários? Eu acho que lidar com pessoas é sempre um grande desafio e exige muita paciência. Todo mundo tem todos os tipos de pessoas trabalhando dentro da sua empresa. Eu acho que se você tem dois funcionários, aquelas duas pessoas muito dificilmente vão pensar muito igual, né? Vão pensar da mesma maneira ou vão se comportar da mesma maneira. Então, na verdade, eu quero falar um pouquinho de como eu consegui fazer isso. Na época que eu entrei na empresa, a gente tinha 96 funcionários. Para algumas empresas é muito, para outras empresas é pouco. Mas para mim era um desafio enorme. Como eu falei para vocês também já, a gente não tinha um setor de RH estabelecido dentro da empresa. Quem fazia o RH era simplesmente um departamento pessoal, não era um RH, né? Não era uma gestão de pessoas. Era basicamente o departamento pessoal, que fazia cara crachá, documentação e só, dentro da contabilidade que era terceirizada. Então, quando eu entrei na empresa, a gente teve todo o desafio de fazer essa formatação de toda a estruturação do RH. E um dos grandes desafios que eu comecei a encontrar é de que a gente não conseguia atrair os funcionários para as salas de treinamento. Aí eu pensava assim, nossa, mas meu Deus, por que eles não vêm para o treinamento? É só sentar ali, ouvir, a gente faz treinamento rápido, objetivo, a gente tentava várias coisas. Aí tinha um monte de descrença, o pessoal tava desacreditado. Teve uma vez que veio uma pessoa lá que queria vender livros em troca de uma palestra e no final só pediu espaço para poder vender o livro. Nossa, foi assim a pior coisa que a gente pôde fazer. Ouçam muito isso. A pior coisa que você pode fazer é você oferecer um treinamento para o seu funcionário e no final fazer ele gastar dinheiro. E a nossa empresa, acredite, fazia isso, né? E no final o palestrante vinha, fazia uma palestra, a palestra super legal, mas no final ele oferecia a compra de livros. E tem pessoas que se sentem muito constrangidas com isso, não conseguem simplesmente dizer, não, obrigado, eu não quero. Elas acham que elas têm o compromisso, a obrigação de comprar o produto daquela pessoa. E isso gerou um transtorno, um problema imenso na nossa empresa. Então, se você em algum momento já fez isso na sua empresa, eu sei que você deve ter sido tentado várias vezes por inúmeras empresas dessas, de que vem vender palestras. Ah, a gente não cobra nada da empresa, mas no final a gente quer só apresentar o nosso produto e tal, tal, tal. Isso é um modelo totalmente demodê hoje em dia, mas acreditem, era muito comum há uns anos atrás. Então, se você ainda em algum momento recebe alguma ligação como essa, cai fora, tá? Cai fora, não faça isso.
Muitas vezes as pessoas me diziam assim, mas olha, eu não tenho tempo para fazer um treinamento na minha empresa. Nossa, não dá, eu não tenho dinheiro para fazer treinamento na minha empresa. Ou, eu não consigo organizar um tema legal que seja interessante para os meus funcionários, eles não vêm, e no fim eu acabei desistindo. Todas essas situações eu também enfrentei. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha uma questão sindical péssima dentro da empresa, a gente tinha funcionários extremamente desmotivados e desacreditados por essa situação da compra dos livros que eu falei para vocês agora. E daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês como que eu fiz para a gente conseguir reverter essa situação. Hoje eu mando um WhatsApp convidando as pessoas para vir para o treinamento da empresa e acreditem, a sala enche. Como um passe de mágica, mas não é mágica não. É uma estratégia muito simples, muito fácil de aplicar e que funciona muito. Primeiro passo, a gente começou a fazer todo um desenho novo dessas estratégias. Então, primeiro, as pessoas não queriam ir, não, eu trabalho com motorista de ônibus. Gente, o motorista de ônibus precisa estar sendo treinado o tempo inteiro. É segurança, é legislação, uma série de coisas. Como lidar com o cliente. Motorista de ônibus às vezes, a gente brinca que é o pinico, né? Porque é onde as pessoas despejam tudo aquilo que, né? Toda a raiva, todas as emoções, todas as frustrações, às vezes ficam ali, é curva de rio, né? O pessoal entra, desembarca, despeja e vai embora. Então a gente precisa ter os profissionais muito bem treinados para que eles saibam lidar com todas essas adversidades e ainda assim manter o foco no que eles estão dirigindo, no que eles estão fazendo, que é dirigir o ônibus. Com atenção no pedestre, atenção nos outros carros, legislação de trânsito, não passar da velocidade, cuidar do semáforo, gente gritando dentro do ônibus, quando é ônibus estudante, então, Mas ainda assim, a gente precisa ter esse profissional bem treinado, bem centrado, ele precisa conseguir manter o estado emocional dele estável, sempre. E para isso, treinamento. O que a gente começou a fazer? Primeiro a gente desmistificou toda essa questão garantiu, na verdade, que não haveria nenhum contraponto dentro desses treinamentos, que isso é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa. Segundo ponto, a gente sempre buscou oferecer algo a mais dentro desses treinamentos, como um coffee break, um brinde no final, um sorteio de qualquer coisa, uma dinâmica que fosse bastante interessante, ou ainda a gente enfrentava algumas situações de conflitos internos dentro da empresa e a gente garantia para determinados grupos, porque acontece muito disso. Se você não tem clube do Bolinha e da Luluzinha dentro da empresa, sorte sua, mas a gente tinha muito, e eu tenho certeza que você também tem. Se você acha que não tem é porque você não sabe, mas tem. Então o que acontece? A gente pegava esses determinados grupos que um tinha queixa do outro, ou determinados funcionários que talvez era uma questão mais pessoal entre eles, e a gente abordava alguns temas. Então a gente foi chamando e dizendo assim, vem no treinamento, a gente vai abordar um tema sobre relacionamento, ou sobre companheirismo, ou sobre a tua área em especial, ou sobre motoristas que tratam mal o cliente, sei lá, e que isso incomodava um outro motorista, enfim. Então a gente sempre tentava trazer algo que pegava a pessoa pelo emocional, né? Seja um simples coffee break que interessava para eles e acredite funciona, um brinde, ou ainda essa estratégia de você tentar convencer a pessoa pelo tema que você vai abordar, que é um calo que ele tem dentro da sua empresa, tá? Então o que a gente começou a fazer? Conversar individualmente com essas pessoas e convidando individualmente para o treinamento. No início, a gente tinha que dar uma forçadinha, mas a pior coisa que você pode fazer para conseguir atrair as pessoas para um treinamento é obrigar elas. É a pior coisa. Imagina a gente tem motoristas mais instruídos e motoristas menos instruídos, motoristas de todos os perfis, mais extrovertido e mais fechadão, motorista mais bronco e motorista mais liberto. Então, na verdade, a gente tinha que conseguir uma linguagem que atendesse a todas essas pessoas. Por isso que a gente usava mais de uma das estratégias que eu falei para vocês antes, para convidar para um único treinamento. E quer ver os treinamentos da semana da CIPA? Era um horror, assim. Ninguém queria ir, os treinamentos eram repetitivos, ano a ano eles eram extremamente repetitivos, e a gente não conseguia nem os voluntários para poder participar daquilo ali. Era em horário de trabalho, eles ganhavam pago para fazer aquele treinamento.
eles ganhavam pago o treinamento e ainda ganhavam a hora, certo? Mas ainda assim a gente tinha uma dificuldade imensa em conseguir atrair essas pessoas, desculpa, para dentro do nosso treinamento. E o que a gente ofertou? Um encerramento daquela semana de treinamento. Sim, gente, é isso aí. Sabe aquela historinha da tia, da vovó, que sempre dizia que para caçar namorado tem que laçar ele pelo estômago? É mais ou menos assim. A gente sempre buscava ofertar alguma coisa a mais. Então a gente fazia um encerramento, a gente começou a fazer um encerramento num espaço recreativo, pequeno, não era... Quando eu falo isso, gente, é um churrasquinho, sabe? Naquele evento tinha bebida alcoólica, embora a gente nunca fazia com bebida alcoólica, mas aquele evento exclusivo também dava umas 7, 8 pessoas no máximo, a gente colocava uma caixinha de cerveja, colocava um churrasquinho pequenininho, fazia numa área recreativa, dessas choupanas que tem, numa cancha de bote. Nesse caso a gente fazia numa propriedade que a gente tem mesmo, que tinha que foi meio que feita para isso, assim, para esse tipo de função. Então, mas isso você pode fazer em qualquer lugar, desses quiosques que tem, num parque, qualquer coisa. E a gente fazia esse encerramento ali. E acredite, as pessoas esperavam e cobravam esse encerramento da gente. Então, quando acabava o curso, eles já queriam saber, quando que vai ser, que horas vai ser, enfim, já queriam saber os detalhes, já estavam ansiosos para esse encerramento. Mas aí você pode estar pensando assim, tá, Peter, mas você não tá com foco no treinamento, você tá com foco em encher a barriga do cara, ou querer simplesmente atrair ele pelo estômago. Mas não é isso. Eu acho que são tudo estratégias que a gente usa, mas para conseguir cumprir o nosso objetivo. Então a gente conseguiu fazer isso dessa maneira, né? Hoje a gente chama os funcionários para um treinamento e eles sabem que, primeiro, não vai ter nenhuma contrapartida por parte deles, eles precisam estar participando, geralmente são dinâmicos, práticos e objetivos. Então eu não fico muito de blá blá blá, eu abro a reunião de uma maneira muito objetiva e às vezes eu tenho que me policiar para falar um pouquinho mais, né? Eu abro a reunião de uma maneira muito objetiva, convido e apresento o palestrante que vai estar naquele momento falando ali sobre os mais variados temas, e depois, quando ele encerra, ele abre para perguntas e eu ainda encerro abrindo para perguntas também, tá? E todo treinamento que a gente faz, ao final do treinamento, a gente faz uma ficha de avaliação, muito simples. Gente, só para vocês entenderem, isso tudo que eu tô falando é uma estrutura mínima, é algo pequeno, prático, fácil de operar. Eu mesmo fazia pesquisa, fazia lá 4, 5 perguntas que me davam um norte. Eu queria saber se ele tinha se sentido confortável, se ele gostou do tema, se ele queria sugerir alguma coisa para que ele se sinta ouvido e que para eu possa mensurar o nível de satisfação desse meu funcionário para com o meu treinamento. Tá? E é muito importante isso, porque as empresas muitas vezes elas só focam e se preocupam muito com os clientes externos, mas esquecem do cliente interno, e que também é extremamente importante. Gente, ter o teu funcionário motivado, ter o teu funcionário bem treinado, ter o teu funcionário capacitado é o cerne do teu negócio, né? Porque eu acho que conquistar clientes é extremamente importante, mas manter os que você já tem acho que quase mais importante, porque reconquistar o cliente é muito mais difícil do que conquistar clientes novos. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: invistam nesse treinamento, utilizem essas técnicas que eu falei para vocês. É um passo a passo muito simples, muito pequeno e que todo mundo consegue fazer, tá? Voltando ao assunto dos treinamentos, né? Como que a gente escolhia então os temas? Quais são os temas? Outro ponto importante que eu sempre fazia na minha empresa: pesquisa de clima organizacional. Eu fazia uma vez por ano. Tem empresa que faz todo mês, tá? Eu fazia uma vez por ano, tá? E também pensei já em abrir uma caixinha de sugestões, tá? Mas eu achei que não tinha maturidade ainda para aquilo ali. Então o que eu fazia também? Quando tinha aquela semana CIPAT, que era a semana ali em abril, que todo mundo participava, que tinha palestras todo dia durante uma semana inteira, e ao final disso tinha um encerramento para quem comparecia e tinha frequência nas palestras, a gente fazia pesquisa de clima organizacional também durante esse evento. Por quê? Porque era um evento que reunia mais pessoas. E pensa comigo, a gente opera transporte coletivo. Eu nunca tenho todo mundo disponível para um treinamento no mesmo horário. Então eu fazia ele sempre em 2 horários. Eu fazia um horário da manhã e um horário da tarde. Tá? Natural, quem tem indústria vai fazer em 3 turnos ou 2 turnos, dependendo de como está trabalhando.
Mas ainda assim, para a gente é um desafio sempre muito grande, porque eu não consigo parar a minha empresa para poder fazer um treinamento desse. Festa de encerramento de final de ano, para nós sempre foi muito desafiador também, porque assim, motorista de turismo está viajando, não tem sábado, não tem domingo, faz um sábado à tarde, não adianta, é ali que eles estão viajando. Motoristas de linha intermunicipal trabalham até 1h30 da manhã. De linha urbana trabalham às vezes também até meia-noite e pouquinho. Então, dia de semana, sábado inclusive, e domingo já começa o primeiro turno da segunda-feira. Então, eu sempre estou nessa rotatividade de trabalho dos meus funcionários e eu nunca conseguia reunir todo mundo, não consigo fazer isso até hoje, né? A não ser durante o lockdown, mas eu não quero nem lembrar disso. Enfim, então o que a gente vai fazer? A gente simplesmente pegou, fazia em horários variados, e eu aplicava essa pesquisa de clima organizacional. E dentro da pesquisa de clima organizacional, eu fazia algumas perguntas sobre satisfação com o trabalho, satisfação com os colegas, satisfação com a empresa, o quanto você é apaixonado pelo que você faz, qual é o principal problema que você enfrenta. E aí eu listava. Eu sempre deixava as perguntas mais fechadas, tá? No final, eu fazia uma pergunta mais aberta. Mas essa pergunta mais aberta, ela normalmente as pessoas não escreviam muito, tá? E quando escreviam era tão desconexo e às vezes era difícil de entender. Então eu acho que quanto mais dirigido, melhor. Dependendo do seu público, você tem que sentir um pouco o seu funcionário, como que ele reage a essas coisas. Mas muitas pessoas, sei lá, tem preguiça de pensar, não conseguem, não tem criatividade, não querem escrever, tem vergonha de escrever. Aconteceu muito isso. E eu também tinha um funcionário que não sabia escrever. E eu só fui descobrir isso depois. Então, como é importante a gente saber e conhecer o nosso cliente interno também, né? Da gente conseguir montar algo que seja específico para eles e que façam com que eles se sintam cada vez melhor dentro do ambiente de trabalho, tá? Peter, mas isso nunca vai ser unanimidade. Claro que não. Eu não estou buscando unanimidade, né? E nem estou dizendo que é unânime. E também não estou dizendo que a nossa empresa conseguiu conduzir tudo para deixar o índice de satisfação super alto, tá? Mas, desculpa, super alto ele sempre foi. Mas a gente nunca conseguiu 100%, tá? A gente sempre batia 90%, 98% de índice de satisfação do cliente interno dentro da nossa empresa, tá? Apesar de todos os problemas que a gente teve com a parte sindical, que indicava uma revolta, talvez, de algum grupo dos funcionários, que a gente também só foi conseguir identificar depois, mas a gente teve sempre um índice de aceitação muito grande. E dentro desse clima organizacional, a gente conseguia descobrir quais eram os temas que eles mais queriam saber. Lógico, sempre voltados ao trabalho, né? Segurança no trabalho, relacionamento interpessoal, estresse, obesidade, alcoolismo, enfim, atividade física, alongamento. A gente fazia diversos temas super interessantes. HIV, então a gente trazia profissionais de diversas áreas, psicólogos, preparadores físicos, administradores, finanças pessoais. A gente fez um de finanças pessoais, gente, foi muito legal, porque é super importante isso também, a gente conseguir treinar os nossos colaboradores, não só para a atividade que eles desempenham dentro da empresa, mas também treinar eles para a vida, treinar eles para ter uma vida mais confortável, treinar eles para ter uma vida mais tranquila. E o de finanças pessoais foi algo que surgiu dentro do clima organizacional, que a gente aplicou e a gente deu algumas dicas super legais. E faz tempo que a gente aplica isso e as pessoas até hoje, algumas pessoas falam, lembra, Peter, naquele treinamento há, sei lá, 8, 9 anos atrás, o cara falou isso, falou aquilo, você ainda finalizou, sugeriu pra gente fazer isso, e eu fiz isso. E hoje eu já tô conseguindo colher os frutos, e isso é muito bacana, tá? Então vocês estão percebendo que a gente conseguiu desmistificar alguns problemas, algumas objeções que eles tinham. Depois a gente conseguiu trazê-los dessa maneira, como eu expliquei para vocês, através de clima organizacional, muita conversa de pátio, chamava na minha sala. Então, a gente conversava muito com eles e ouvia eles para conseguir dirigir os treinamentos para algo que realmente fosse interessante para eles. Em resumo, todo mundo faz isso com o seu cliente, certo? A gente busca perceber o que o cliente quer, o que ele espera da sua empresa, e você faz o quê? Entrega aquilo que ele espera e ainda um pouco mais para tentar surpreender ele e reter ele para você. Então, o funcionário, você tem que tentar fazer a mesma coisa. E aí todo mundo fala assim, nossa, o que não custa isso?
Gente, o que eu mais queria é ter alguém me falando isso do jeito que eu tô falando para vocês agora, porque na época eu perdi muito tempo tentando bolar essas ideias. Ah, faço pesquisa de clima. Ah, mas pesquisa de clima, eu cheguei a cotar instituto de pesquisa para isso que era caríssimo, tá? O que eu gastei? Gente, eu gastei 1 hora para redigir aquele negócio, uma folha A4, não mais do que isso. E simplesmente apliquei. Eu gastei a tinta de impressora e apliquei. A moça que trabalhava no RH comigo, ela me ajudava a formatação de algumas perguntas, ela também conhecia algumas dúvidas dos funcionários e a gente foi dirigindo. E ano a ano eu tentava não mudar muito, certo? Porque eu gostava do comparativo de um ano com outro. Se você fica mudando radicalmente, você nunca vai ter esse comparativo percentual de que, esse ano a satisfação melhorou, sei lá, o absenteísmo piorou. Então, a gente tentava sempre assim moldar um pouco essas questões do clima organizacional para que eu fazia umas adaptações pequenas, mas eram sempre leves de um ano para o outro, certo? Para que a gente conseguisse ter essas métricas e ir mensurando ano a ano o nível de satisfação e o que os funcionários estavam querendo, estavam esperando e estavam buscando também nesses treinamentos, para que aquilo fosse um momento prazeroso e que eles se sentissem primeiro parte desse treinamento e também que eles sentissem valor naquilo que está sendo passado para eles, certo? Então assim, a gente foi aplicando aquilo tudo e assim, o primeiro ano foi mais difícil, o segundo ano, o terceiro ano e eu já ia assim, no início do ano eu já fazia o planejamento. Gente, vocês sabem que abril vai ter isso, maio vai ter aquilo, junho, julho. Então, todos os meses eu já tinha assim mais ou menos o calendário pré-definido, certo? O que ia acontecer? Então, o funcionário chegava no outro ano, ele já sabia, todo ano em abril vai ter o treinamento sobre semana CIPAT. Em agosto vai ter o treinamento sobre trabalho em altura. Em novembro vai ter o treinamento sobre direção defensiva. E assim a gente ia fazendo e criando esse cronograma. Peter, outra situação. Todo ano você vai falar de todos os assuntos. Primeiro, tem alguns assuntos que a própria legislação obriga a gente a falar, tá? Se você também não sabe disso, vai olhar dentro do teu PPRA ou do teu PCMSO. Se você também não sabe o que é isso, são os laudos ambientais que alguma empresa tem que fornecer para você, tá? E se você não tem essa obrigatoriedade, levanta a mão pro céu. Enfim. Então, se você tem o PPRA ou o PCMSO, lá dentro vai ter algumas indicações de metas que você precisa estar cumprindo, tá? Então, essas metas a gente também incluía nesses treinamentos. Obviamente que a gente matava 2 coelhos com um tiro só, certo? A gente cumpria uma obrigação e também, ao mesmo tempo, buscava esse algo a mais, deixar o funcionário treinado e reduzir o índice de problemas dentro da nossa empresa. E tudo isso surgiu principalmente porque a gente tinha um índice de reclamação dos nossos clientes externos muito alto, tá? Muito alto. Mas a gente percebeu que é só uma falha de comunicação. E para que a gente conseguisse se comunicar melhor com o nosso cliente externo, eu precisava preparar melhor o meu cliente interno, que é meu funcionário. Então, o que a gente começou a fazer? Esses treinamentos, o calendário ano a ano, seguia a legislação e cumpria primeiro as metas de legislação e depois a gente fazia o plus, tá? Funciona muito bem, gente. É um sistema simples, a gente consegue fazer isso de uma maneira funcional, prática. E o segredinho, nenhum treinamento passava de 45 minutos, tá? Geralmente, a parte de instrução, de falatório, era 30 minutos, não mais que isso. Eu já pedia para a pessoa que vinha falar para mim, dizer, não fale mais que 30 minutos, tá? Tente ser objetivo, passe o recado. Porque meu objetivo não é segurar as pessoas 1 hora, 2 horas lá dentro e ficar, mas veja bem. Não, eu queria passar conteúdo para eles, eu queria que fosse algo objetivo, eu queria que fosse algo que eles saíssem dali com um conhecimento a mais do que entrar. Então, o tempo é muito importante. Eu fazia breve abertura, como eu já falei, passava máximo meia hora de conteúdo, então estávamos aí em 35 minutos, e aí abríamos mais uns 10 ou 15 minutos no máximo para as pessoas poderem fazer perguntas e fazer essa interação, seja com o profissional que estava dando a palestra ou até comigo, que eu acompanhava todos os treinamentos, tá? Eu ficava no treinamento e se porventura coincidisse com algum compromisso inadiável, a menina que trabalhava no RH comigo ficava lá também, né? Acompanhava também,
tá? Então a gente começou a documentar esses treinamentos. Começou outra coisa bacana, que documentando esses treinamentos, tirando fotos, a gente começou a postar fotos em redes sociais, o pessoal começou a compartilhar, ai que legal, olha minha foto ali, os parentes, ah fulano, olha você aqui e tal. E isso também gerava um engajamento das pessoas. E eu não tô nem falando de engajamento digital, eu tô falando de engajamento mesmo, de que na próxima eu também vou porque eu também quero aparecer na foto. E tem disso, gente, acreditem que tem disso. As pessoas são diferentes, as pessoas têm motivações diferentes. E cabe a você tentar usar várias estratégias distintas para conseguir fazer com que essas pessoas vão no seu treinamento, certo? Então, assim, nunca obrigue, tente buscar alguma coisa que as pessoas queiram naquele teu treinamento e ofereça isso para eles, certo? Então, assim, documentando essas situações, a gente também veio uma outra ideia super bacana que eu vou falar para vocês num outro vídeo, que eu vou falar mais específico sobre trabalhista e questões preventivas em relação a isso. Aqui eu tô falando mais sobre relacionamento e como conseguir atrair essas pessoas para o treinamento da empresa. Então, mas a gente criou um jornalzinho super simples. Gente, um jornalzinho que custa R$100 por mês pra gente imprimir. Ele é super barato. É um jornalzinho numa folha A4, dobrada em 4 partes, e todas as partes a gente tem algum tipo de conteúdo. Primeiro, os parabéns aos aniversariantes. Segundo, a gente aborda temas relevantes. É uma edição por mês, tá, pessoal? A gente aborda temas relevantes como, tabagismo. Vamos falar sobre tabagismo esse mês. Carta do diretor da empresa, que no caso era eu. Carta do RH, que às vezes era eu e às vezes era a outra menina que trabalhava comigo. Às vezes a gente botava fotos antigas da empresa que também criam uma conexão com as pessoas, né? Que eu acho que é muito interessante. Às vezes você pensava assim, mas olha ali, eu tinha muitos pais, filhos e netos trabalhando na empresa, tipo 3 gerações de funcionários. A nossa empresa tem ainda uma capacidade de reter os profissionais absurda. Eu tenho um funcionário de 40 anos de casa, que às vezes eu tenho que dizer para ele, por favor, tá na hora de parar de trabalhar. Mas a pessoa sente amor por aquilo que ele faz, entende? Então é algo muito interessante. Claro que isso não é unanimidade, não é, mas eu tenho uma rotatividade muito baixa dentro da nossa empresa. E a gente só precisava tentar atraí-los mais para esse treinamento e poder capacitar melhor essas pessoas. Então esse jornalzinho veio também como uma outra fonte. Aquela pessoa que nunca conseguia frequentar os treinamentos porque nunca coincidia o horário de trabalho, e acontecia mesmo, ela tinha um conteúdo muito semelhante ou parecido, enfim, que ele poderia absorver através desse jornalzinho. Leitura fácil, letra grande, com um visual gráfico interessante. Claro, a gente paga uma agência para fazer isso, eu acho que pago mais R$100 para ela editar aquilo ali. O conteúdo nós mesmos fazíamos dentro da empresa. Então a gente digitava um Word, mandava para a agência, diagramava, mandava para a gráfica, imprimia e entregava para nós, tá? Uma dica super importante. Gente, vocês não sabem como esse jornalzinho faz a diferença dentro de uma empresa, tá? Se a sua empresa é muito pequena, é você mais 2, 3 pessoas, você tem relacionamento com essas pessoas o tempo todo. Você consegue falar e fazer isso de outras maneiras. Mas se você tem, por exemplo, uma empresa de instalações elétricas, seus funcionários não estão sentados do teu lado o dia inteiro, eles estão fora, né? Se você tem uma empresa de mármores e granitos, seus funcionários estão fora, estão na rua ou estão na fábrica com barulho, máquina, você não pode estar interrompendo. Marcenaria é assim, vidraçaria é assim, de alumínios, né? Serralheria também é assim. Então, assim, são vários os setores que têm essa dificuldade de conseguir juntar os funcionários, de conseguir estar em contato o tempo todo com eles. Então, gente, anota essa dica aí. Essa dica é muito legal. Façam o jornalzinho. O jornalzinho é barato e ele funciona. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso na parte de prevenção trabalhista. Ele nos ajudou em algumas situações trabalhistas em que os funcionários diziam que, mas eu não sabia disso, e estava no jornalzinho, tá? Então é super importante, documentem tudo que vocês façam, treinem os seus funcionários e busquem dentro desse treinamento passar um conteúdo que tenha valor para eles, tá? Primeiro, atendam à legislação e segundo, conheçam o que é que tem valor para o seu funcionário. Se dedique para o seu cliente interno, assim como você se dedica para o seu cliente externo, tá? Por quê? Contratar é fácil, demitir é difícil e é caro pra cacete. Desculpa, muito caro. Então,
você conseguir reter profissionais dentro da sua empresa, você conseguir reter profissionais bem treinados, reter profissionais é muito bom, reter profissionais bem treinados é melhor ainda, certo? E ainda assim, se você investe em treinamento nessas pessoas, você não quer que a pessoa saia da sua empresa logo depois, porque você gastou dinheiro com aquilo ali, você botou tempo naquilo ali, você botou conhecimento naquilo ali, e você não quer simplesmente que a pessoa abandone a tua empresa no mês seguinte. Então, você precisa cuidar bem do seu funcionário, você precisa conhecer bem do seu funcionário. E existem diversas ferramentas, como eu citei aqui nesse vídeo, que vão fazer com que você consiga ter esse conhecimento, tá? Acredite, é simples, é fácil e é rápido. Toma muito menos tempo, tá? Toma muito menos tempo do que a gente imagina. Então, primeiro, recapitulando, faça um conteúdo interessante para ele. Não peça nada em troca para ele frequentar os seus treinamentos. Produza um conteúdo de valor para ele, seja algo cumprindo a legislação ou seja algo que ele pediu e indicou para você. E faça pesquisa de clima organizacional que seja simples, pequena, para que você identifique como eles te percebem como diretor, como chefe, como líder. Isso é outra coisa interessante que eu quero só colocar para vocês aqui. E por último, faça um jornalzinho, certo? Então essas são as dicas valiosas que a gente empregou na nossa empresa e que eu gostaria muito de que alguém pudesse ter me dado esse norte quando eu comecei. Mas eu quero falar rapidinho ainda para vocês sobre essa questão de perceber o líder, certo? Eu não vou falar de liderança aqui, não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu assumi a empresa quando eu tinha 24 para 25 anos. E muitos dos nossos funcionários, claro, me conheciam, viviam na empresa, mas me enxergavam como filho do dono, não me enxergavam como profissional. Um profissional que entrou ali por mérito, por contratação. Ele entrou ali porque ele é filho do dono, certo? E isso foi algo que às vezes é até mais difícil da gente conseguir mudar, porque a gente precisa convencer aquela pessoa, aquele funcionário, de que você também é capaz, de que aquilo que você está falando serve, funciona, vai dar certo, né? Então, quando eu entrei na empresa, também falava assim, vai quebrar a empresa agora não vai dar certo, blá, blá, blá. A empresa estava cheia de problemas. E a gente foi resolvendo, e organizando, e arrumando, e aos poucos a gente foi criando um relacionamento, e as pessoas foram criando uma confiança maior em mim. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas estratégias que eu falei para vocês agora, elas serviram para essa aproximação minha para com o funcionário. Então, muitas vezes o relacionamento não era bom, tem santo que não bate e não adianta, certo? Mas a gente precisa manter o respeito, certo? Que às vezes pode ser uma questão muito pessoal, só de perfil que não se encaixa, ou se não se encaixa na empresa tem que demitir. Mas às vezes é só um perfil que não se encaixa com você, mas a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, então você precisa conseguir relevar isso, né? Mas então, assim, aplicando essas estratégias que eu falei para vocês aqui, eu acabei me aproximando mais das pessoas, conhecendo mais as pessoas. Eu ajudei a fazer divórcio de funcionário, eu ajudei a salvar casamento de funcionário, a gente ajudou a direcionar escola de funcionário, bolsa de estudos para funcionário, ajudei funcionário a pegar financiamento, a sair de financiamento, ajudando os funcionários com aposentadoria. Então, no fim, a gente acaba criando um vínculo, embora não seja o escopo da sua empresa, mas você é um pouco pai e mãe também dessas pessoas, porque eu acho que a gente tem uma missão aqui na Terra também, que é de poder se doar para o próximo, poder ajudar o próximo. Então, indiferente da posição que você ocupa ou não, se você tem conhecimento para aquela área, ajuda aquela pessoa, né? Então, tudo isso que a gente foi implantando nesses treinamentos acabaram desencadeando uma série de outros relacionamentos, né? Que foi super legal. Então, até hoje eu também tenho funcionários que dizem para mim assim, sou muito grato por ter conseguido construir minha casa, porque você me ajudou naquele financiamento e trocou aquele financiamento que eu ia pagar uns juros muito alto. Você me deu uma dica de investimento muito legal naquela época que eu não sabia que era assim que funcionava, ou enfim, eu consegui a bolsa de estudos do teu filho, ou eu consegui a separação, ainda bem que você fez aquele contrato comigo, porque hoje a minha ex-esposa tá criando problema, e enfim. Então, assim, é muito gratificante isso por si só, mas eu acho que quando você consegue juntar isso a uma satisfação profissional dentro da sua empresa, nossa, isso vira uma escala muito maior, né? Vira algo muito, muito mais intenso, muito mais engrandecedor. E por último, para a gente poder já finalizar, um grande erro que eu cometia naquela época e que eu também gostaria que as pessoas já tivessem me dito antes, e que por mais que às vezes a gente fala, a gente repete para o nosso cérebro, a gente ainda se frustra,
mas a gente faz um esforço, né? Por maior ou menor que ele seja, a gente faz um esforço, a gente tenta desenvolver algumas técnicas, algum passo a passo para conseguir diminuir alguns erros e muitas coisas ainda não acontecem como a gente gostaria. Mas, gente, lidar com pessoas não é um mar de rosas, nem nunca vai ser, né? Um relacionamento, marido, esposa, tem altos e baixos, relacionamento com filhos tem altos e baixos, relacionamento com o professor tem altos e baixos, relacionamento com os funcionários tem altos e baixos, relacionamento com os amigos que você escolhe tem altos e baixos, né? Então nunca vai ser um mar de rosas, mas eu garanto para vocês que se vocês aplicarem isso que eu coloquei aqui para vocês, vocês vão ter uma redução substancial dos seus problemas com o seu cliente interno. Valeu? Abraço, galera!